Olá, bom dia. Ontem nós aprendemos e refletimos juntos sobre uma primeira constatação no fragmento do Evangelho de João, capítulo 1, onde João Batista testemunha a respeito do batismo de Jesus, ao dizer: eu vi o Espírito descer sobre ele como pomba. Por que um ente que é Deus, porque Jesus é Deus, e o evangelista João, no capítulo 1, não faz outra coisa senão afirmar isso? O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne. João Batista, no seu testemunho anterior, declara: ele é o Deus unigênito. De modo que o capítulo 1 do Evangelho de João não apresenta a divindade de Jesus como uma ilação, de forma indireta, de forma, vamos dizer assim, sutil, sugestiva. Não, ela é uma afirmação direta e declarada. O Verbo era Deus e o Verbo se fez carne. Ele é o Deus unigênito. Bom, nós cristãos acreditamos na doutrina e cremos, sem nenhuma dúvida, ainda que tenhamos muitas ignorâncias a respeito disso, mas não temos nenhuma dúvida de que nós servimos, e a Bíblia nos revela, um Deus que é trino, que são três pessoas, hipóstases, que emanam da mesma substância, ousia. O Pai é Deus, Jesus é Deus, e o Espírito Santo é Deus. Se Jesus é Deus, o Espírito é Deus, o Pai é Deus, e eles emanam da mesma substância, e eles possuem a mesma glória, a mesma eternidade, o mesmo poder. Ele é Deus de Deus, luz de luz, e que existe desde a eternidade com o Pai, e que não foi criado, mas ele emana, gerado da mesma substância do Pai. Por que então que alguém que é Deus precisa ser revestido do Espírito Santo, que possui com ele a mesma natureza, a mesma substância, a mesma glória? Esse versículo nos ensina que Jesus, ele tornou-se plenamente humano. E ainda que nós, dentro da teologia cristã, creiamos que ele é 100% homem e 100% Deus, e esse é um antinômio da teologia, né? Porque não dá para explicar isso.
Um amigo judeu diria: desculpa, mas de matemática eu entendo e não dá para ser 200%. Mas Jesus era 100% homem, 100% Deus. Por que que alguém que é Deus precisa ser revestido de Deus? Porque ele se esvaziou. Ele abriu mão dessa divindade. Ele não se humanizou de forma apenas aparente, ele se humanizou plenamente, ele se tornou plenamente homem, ele se tornou plenamente vulnerável, ele se tornou pequeno, ele se tornou servo. Filipenses capítulo 2 diz que, sendo em forma de Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e tendo sido reconhecido como figura humana, como forma. Ele assume a aparência, não só no sentido de imagem, com todas as nossas suscetibilidades, com todas as nossas fragilidades, com todas as nossas limitações, com toda a temporalidade a que estamos sujeitos. E aí, a partir disso, ele é exatamente como nós, ainda que Deus fosse, mas decide voluntariamente não existir entre nós, carregando os traços da sua divindade, mas apenas as marcas da nossa humanidade, compreendendo as nossas fraquezas e a nossa dor, é o que diz a palavra. Ele precisa então ser revestido de Deus porque ele esvaziou-se dessa sua divindade. E por que que ele não faz os milagres que fez e não opera a obra que operou a partir do seu poder divino? Porque ele precisa ser o primogênito de uma realidade que se estende a nós. Aquele que foi cheio do Espírito Santo é aquele que batiza com o Espírito Santo, diz o evangelista João. O que significa que Jesus está nos ensinando que a caminhada cristã, o caminho da santidade, o caminho de vencer as limitações deste mundo, as tentações desse mundo, de superar aquilo que nos condiciona na fraqueza humana, é a presença e o poder do Espírito Santo em nós. Só que há uma coisa extraordinária por trás dessa consciência, que aquele que foi batizado com o Espírito Santo é aquele que batiza com o Espírito Santo. A diferença é que sobre ele foi derramado um Espírito Santo que o revestiu plenamente, com todos os dons e atributos do poder divino. Nele, aprove a Deus que residisse toda a plenitude da divindade, é o que diz Paulo aos Colossenses. Mas no mesmo livro, o apóstolo Paulo diz que Deus então o deu à igreja, que é o seu corpo. O Espírito que foi plenamente derramado sobre Jesus, aquele que foi batizado com o Espírito Santo, agora é aquele que nos batiza com o Espírito Santo. O Espírito que estava plenamente sobre ele é repartido sobre a igreja. Uma porção a cada um de nós, um dom a cada um de nós, um ministério a cada um de nós. Aquilo que sobre ele era pleno, nós recebemos em parte, para que ao nos reunirmos como igreja, nós formemos de novo como quem monta um mosaico ou um objeto, uma estrutura de Lego, né? Nós somos parte de um todo.
Você que foi batizado com o Espírito Santo, aprenda isso. Não se julgue suficiente. Entenda as nossas limitações individuais. Porque Deus não nos deu esse espírito em plenitude. Deus nos deu esse espírito na porção que nos cabe, para um serviço específico. Para desempenharmos o nosso papel no corpo. Por mais que você seja alguém com dons e talentos, com sabedoria, discernimento, você é apenas uma parte do corpo, viu? E é por isso que nós precisamos da igreja. Porque apenas na comunidade de fé, aquilo que em nós é parte, se torna pleno. Se torna pleno quando nós estamos em comunhão com o outro. Procure o corpo. Se aproxime dele. Não ande sozinho. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso ser revestido de Deus. Mas o Espírito com que fui batizado, ele é apenas uma parte daquilo que se torna completo em mim quando eu me ajunto no corpo. Este corpo que nós chamamos de igreja e que é o corpo de Cristo. Paz.